Vai para a fazenda às custas do Lucas, ou o Lucas realmente é um grande personagem? Cali Fonseca deixou bem claro que o segredo que ela sabe do Lucas é muito pior do que o Laélio. E Antônia Fontinelli arruma mais uma treta para a coleção dela, né? Mais uma polêmica para conta de Fontinelli, né? O que acontece, gente? Nessa questão da Antônia Fontinelli, não é nem sobre a treta entre ela e o português, mas sobre a pessoa que está sendo envolvida, a gente já vai falar sobre isso. Vamos começar a falar sobre o Laélio. Colocar logo os três envolvidos na confusão, né? Lucas, Laélio e Cali Fonseca. Para quem não sabe, o Lucas namorou o Laélio, teve um relacionamento. Acho que começou no ano passado, no início do ano passado. Então, sim, ele era namorado do Lucas. Acontece que a gente não está entendendo essa questão do Laélio, assim, porque não tem ninguém vendo o Lucas indo para cima do Laélio. Por que o Laélio tá falando esse monte de coisa? Será que ele tá querendo uma vaga na fazenda? Só que a Kali foi envolvida nessa confusão. Eu acho que foi o Perline que colocou que ela que tinha vazado aqueles vídeos, né? Onde os dois estão juntos, se beijando, momentos íntimos ali. E aí, a Kali falou, tá? Falou, mas falou. Só que nisso ela fala, ela contradiz quando ela fala o seguinte: não vou falar nada. E aí ela fala assim: o segredo que eu sei do Lucas é muito pior do que o Laélio, nada tem a ver com o Laélio. Mas vamos lá, ela fala que o Lucas é um grande de um personagem, que a internet compra personagem, que o Lucas não é. Ela não menciona o Lucas, mas ela estava falando do Lucas. Que na Fazenda ela foi tida como amiga da onça, e que ela não era amiga da onça, que ela teve que aguentar calada. Ela falou assim: meu amor, eu nunca vazei nem coisa minha para dar ibope, quanto mais de Lucas. Eu não quero nem saber dele e do Laélio. Não queria tocar nesse assunto, mas já tocando. Chega do povo se fazer de santo. O povo compra isso. Ele disse que o Laélio. Aí ela disse, desculpa, ela disse que o Laélio mandava os vídeos temporário para ela, tá? Então não tinha como ela gravar. Ou seja, ela recebia. O que a gente percebe aí é que existia uma grande rede de um ciclo de amizade em que todos sabiam. Todos sabiam, entendeu? E aí ela falou assim, ó, vocês diziam que eu era amiga da onça, vocês não sabem de nada. Vocês compram personagem. O segredo que eu sei são coisas piores. Se estão achando que esse é o segredo, não é não. Estou fazendo show, andando com a minha vida. Lá na fazenda, estava agoniada, porque só via mentira e não podia falar nada. E aí ela falava que não é sobre o fato dele ser homo, não. Vocês compram mentira, tudo. Aí ela fala assim, ó, tudo pode ser descoberto na internet, nada fica escondido. Ou você paga aqui na Terra, ou você paga para Deus. Fica evidente esse ciclo de amizade que todo mundo sabia e qualquer um pode ter vazado. Agora, se vazou, era porque tinha alguma coisa com o Lucas, o problema era com o Lucas, né? Só que o que a gente vê aí é o Lucas, né? Tô levando a minha vida, tô vendo. Porque no caso da Kali foi porque o jornalista citou o nome dela. Mas no caso do Laélio, o Laélio começa a falar um monte de coisa. É bom moço que vocês estão, é do bom moço que vocês estão falando, ele não é boa coisa. É melhor ele parar com isso, porque isso não vai dar num bom lugar. A irmã dele veio falar comigo e eu disse: vamos selar a paz, porque não vai dar bom isso. E aí ele fala assim: porque vocês não conhecem ele, o mínimo do que eu conheço. Se denegrirem a minha imagem, o meu trabalho, vocês vão conhecer esse santinho do pau oco que vocês não conhecem. Ele continuou dizendo: nunca quis ficar conhecido por ser ex, mas pelo meu trabalho. Gente, eu acho que o Laélio está cavando uma vaga na Fazenda 16. O que vocês acham? Porque assim, tá fora do contexto que o Laélio está fazendo. Por quê? Né? Ou tem alguma coisa que a gente não sabe, que está por trás, né? Tem alguma coisa. O negócio é que tanto o Cali
como Laélio, como Cariúcha, todo mundo usa muito isso. Ele é um personagem, ele não é isso. Tem coisa pior, tem mais coisas. Que mais coisas são essas, né? Quem divulgou esse áudio, esse vídeo? Eu acho que esses vídeos foram vazados pelo Laélio. Só acho. Mas o que vocês acham? Coloca aí. Vamos agora lá na Fontenelle, gente. Vamos deixar claro que o que eu vou falar aqui não é sobre a treta entre ela e o português, mas sobre estar envolvendo outras pessoas. No vídeo curto que eu fiz, eu falei só sobre esse assunto, com menos de um minuto, e aí muita gente, porque a Antônia tá certa, porque a Antônia tá errada, porque o português. Não é sobre isso. A questão do que eu vou falar aqui agora, na parte que eu vou dar minha opinião, não é sobre ela nem sobre o português, mas sobre a pessoa que foi inserida nesse contexto, que era um assunto que ninguém falava mais, que já estava ali, ó, encerrado e que veio à tona e que dá muita dor na pessoa. Então, assim, não era para atingir essa pessoa. A intenção do português era atingir a Fontenelle. E aí, eu acho que a pessoa mais atingida nesse momento é a Clara. Com certeza, Clara Castanha. Por quê? Que a Fontenelle forçou Léo Dias, forçou outras pessoas para essa história da Clara Castanha vir à tona, isso todo mundo já sabia. Então, o que ele expôs, porque ela chamou ele de mequetrefe e tal, então, assim, o que ele expôs não é nenhuma novidade pra gente. Ela forçou o Léo Dias muito tempo ali, vinha para a internet falando, Léo Dias fala, fala. E a gente sabe que não foi só o Léo Dias. Nesses áudios vazados, para você que não sabe quem é o português, esse aqui é o português, tá? Então, eles eram amigos, conversavam, de repente a amizade acabou, ele tinha provas contra ela deve ter contra eles, né? Contra ele, então a gente vai esperar que vai sair mais coisa. Na questão da Fontenelle, sim, ou você não sabia que ela tentou, que ela ficou em cima do Léo Dias, em cima de outras pessoas, todo mundo sabia. Então, quando ele joga isso, quando traz isso à tona, a minha opinião é, não atingiu tanto ela. Ela está acostumada com isso, gente. Ela tá cá, depois coloca o gando para isso, porque ele está falando. Ela não está nem aí. Você está entendendo? Por isso que eu falei que a pessoa mais, mais exposta foi a Clara. Então vamos lá. Os áudios mostra ela falando pro português que tinha que jogar isso no ventilador, tá? Porque isso não podia deixar. A ideia ela era que a Clara tinha má e depois coloca o tá e depois a criança. Mas aí depois ela fala assim, não, que ela já descobriu que foi para doação e tal, mas que ela já falou com o Léo Dias. Então, o áudio basicamente fala isso. Ela força ele a colocar, Clara, cadê a criança? Jogar no ventilador, né? E aí o Léo Dias vir com o resto da história. A gente sabe que tem muita coisa por trás disso, existe processo por trás disso. Então, assim, o Matheus está envolvido nisso também. E aí é quando ele fala que não foi o Matheus que forçou alguma coisa ele falar, não foi o Matheus, foi ela, a Fontenelle, que falou para ele, entendeu? Que Mequetrefe é ela, que ele tem muito mais coisa para mostrar, não é só isso, de outras coisas. Você tá entendendo? Então a treta dele respingou em uma pessoa que não tinha nada a ver agora. Que, gente, tem quem fale que não concorde com o que a Clara Castanho fez na época, que foi de doar a criança. Tem quem concorde, tem quem discorde. Uma coisa é claro e certo: ela não fez nada contra a lei, entendeu? Ela fez dentro da lei. Eu lembro que nessa época tinha uma adolescente que também tinha engravidado, acho que pelo pai, não, por um coleguinha. E aí eles lutavam pelo aborto, depois que acutou, né? E muita gente falava, por que não doa, por que não doa? Eram os mesmos que foram para cima da Clara porque ela estava doando. E eu acho que isso deve estar causando uma dor imensa na Clara.